Não é a pessoa que escolhe. Quem escolheu os 12 apóstolos foi Jesus. Quem escolheu o apóstolo para o lugar de Judas foi os 11 apóstolos. Quem escolheu Paulo para ser o apóstolo abortivo foi o próprio Jesus. E você viu quão grande foi o ministério de Paulo, de Pedro, de João, de muitos. Como é que hoje pode os homens aí, as mulheres, se autodenominar, se autoconsagrar a apóstolo? Presta atenção. Há uma cobrança de Deus, vai haver uma cobrança de Deus. As coisas de Deus, irmãos, os princípios de Deus, eles não mudam, não. A Bíblia diz que quem muda é o homem, não é Deus. Deus não muda. Se Deus mudasse, nós estaríamos perdidos. Se Deus mudasse, essas pessoas que estão brincando, vou dizer, brincando com o ministério de Deus, banalizando o ministério de Deus, fazendo muitos entender como eles que o ministério de Deus é isso aí que nós estamos vendo, a banalização de todo mundo agora ser apóstolo, de todo mundo agora ser apóstola, pastora, seja o que for. Não é isso. Se fosse isso, não estaria Paulo orientando aqui Timóteo, orientando Tito, Paulo orientando as igrejas de Corinto, as igrejas de Tessalônica. Paulo não estaria orientando. Não é isso, não. Houve aqui, travou um pouco. Não é isso. Hoje, o que nós estamos vendo é pessoas brincando com as coisas de Deus, e muitos indo, muitas pessoas enveredando atrás. Eu estou trazendo esse ensinamento aqui, eu sei que muitos podem até estar aí agora, não aceitando o que eu estou trazendo aqui, mas você não está me aceitando, você não está me recusando, não, você está recusando a palavra. Eu li lá em Atos 1, Lucas 10, Mateus 10, é a palavra que está mostrando isso. Eu não estou aqui interpretando o texto ao meu bel prazer, não. A própria palavra está se explicando para nós. Ninguém que hoje é apóstolo andou com Jesus, viu o batismo de João Batista, viu Jesus durante os 3 anos de ministério. Ninguém que hoje é apóstolo ou apóstola viu Jesus ir novamente aos céus. Como é que pode ser apóstolo hoje? Se Deus encerrou-se aquilo ali. Isso foi algo ali para os 12 e para Paulo. Depois a gente não vê nenhum dos apóstolos levantando mais ninguém apóstolo. Nós não vemos Paulo fazendo menção nenhuma sobre alguém ali, ele dando orientação a outro apóstolo. Como é que pode isso hoje, irmãos? Eu fico olhando, vou dizer assim, a cara de pau de certos irmãos fazer um negócio desse, achar que Deus vai ficar olhando e Deus não vai cobrar nada de ninguém. Vamos descer, que é melhor, vamos ser humildes. Jesus falou: aprendei de mim, que sou humilde, manso e humilde de coração. Não basta não é uma honra você ser escolhido para ser um pastor? Ou você tem que ser um apóstolo, que tem que estar acima do pastor? Porque uma pessoa que é pastor e que se intitula um apóstolo, eu acho que o pastor está muito baixo para ele. Ele tem que estar numa posição bem elevada. Como eu falei lá em casa, só está faltando agora a gente ver pessoas se ungir, se autodenominar, se autoproclamar semideus. Só está faltando isso. Porque a vaidade humana no meio do povo evangélico está demais. A falta de temor de Deus, a falta do respeito da palavra de Deus. E eles fazem tudo isso para se colocar acima do povo. Nós, pastores, nós temos que ser servos da igreja. Nós não somos senhores da igreja. Somos servos, temos que servir a igreja. Temos que servir, mas você vê, pelo contrário, você vê que essas pessoas, eles se colocam como se ele é
um semideus, que eles estão acima dos demais. E muitos pobres que não têm conhecimento bíblico, muitos que estão dentro da igreja, que comem só o que a liderança oferece para eles, que não vão ver na Bíblia se está batendo ou não, pegam aquilo e transformam aquele apóstolo, né? Estamos falando de apóstolo, aquele pastor, transforma ele num ser sobrenatural que está acima dele. Não, nós somos teus servos. Jesus falou, eu não vim para servir, eu não vim para ser servido, perdão, eu vim para servir. Se Jesus veio para servir, quanto mais eu, pastor Zacalo, que eu costumo falar, comedor de feijão e arroz. Irmão, para mim já é uma honra eu ser um servo de Deus. Nas minhas orações eu oro, Senhor, muito obrigado. Porque dentre bilhões de pessoas na terra, o Senhor me escolheu, me separou para eu ser um servo teu, para eu levar a tua palavra, ajudar as pessoas a chegar até a ti. Eu agradeço a Deus de eu ser um servo e mais ainda, de ser um pastor hoje, que eu sempre falo quando eu estou na evangelização, para as pessoas que eu estou evangelizando, eu sempre falo, eu nunca imaginei ser um pastor. Eu nunca imaginei, nunca tive essa pretensão. Mas quando eu aceitei Jesus, semanas depois de convertido, o Senhor levantou um vaso e falou para mim que tinha me escolhido, desde o ventre da minha mãe, eu não esqueço isso nunca, para ser um pastor, para eu estar detrás de rebanho. E eu guardei isso, irmãos. Mas nunca passou na minha cabeça de eu ser um pastor presidente de uma igreja. Eu nunca pensei isso. Chamada de pastor, ele falou comigo desde o começo da minha conversão. Mas Deus nunca falou, olha, tu vai ser um pastor de igreja. Não, ele falou que eu estaria pastoreando. Mas aprove Deus preparar eu e minha família, porque a preparação não é só com o pastor, é com ele, é com a família, dele ter me escolhido também para presidir uma igreja. Além de eu ser um pastor, eu sou um pastor que preside. Entra a questão também de muitos acharem, por ser pastor, eles acham que ele tem que presidir a igreja. É um erro muito sério, tá? O fato de a pessoa ser escolhida a Deus para ser pastor é uma coisa, e o fato de presidir é outra. Está lá em Coríntios, Paulo falando dos ministérios que Deus deixou à igreja. E está lá presidir. Aquele que presida, né, com cuidado, com amor. Quer dizer, nem todos que são chamados para ser um pastor são chamados para presidir igrejas. O que você vê hoje? Colocou o cidadão a pastor, o pastor ungiu ele, para ele ser ali, né, ordenou ele ao pastorado, ele já entra no coração dele, e ele tem que abrir uma igreja também. Se o irmão fulano abriu, por que eu não vou abrir? Está desse jeito. Quer dizer que se o irmão fulano abriu, que ele fez uma coisa que Deus não mandou, tu vai fazer também? Quer dizer, irmão, nós estamos também numa situação como essa, de muitos acharem que tem que ser pastor, que tem que presidir. É outro erro. Vai ver lá em Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 12, por ali, 13, 11, capítulo 12, 14. Nós temos que atentar para a palavra de Deus e parar de estar fazendo o que Deus não mandou. Se Deus não tivesse mandado, eu não estaria aqui nessa condição, porque eu sei, minha esposa sabe, né, o preço que é a gente presidir igreja. A gente não vive mais para nós mesmos, vivemos para a obra. É 24 horas respirando obra, respirando igreja. Os verdadeiros pastores que foram escolhidos por Deus para pastorear, para presidir. Não é charlatão, não. Não é enganador, não. É os verdadeiros pastores. Sabe do que eu estou falando aqui. Porque se existiam charlatões, se existiam enganadores, falsos apóstolos, que Paulo lá
eles mandam os irmãos lá ter cuidado com os falsos apóstolos. Se na época de Paulo já tinha os falsos apóstolos, imagina hoje. Por que falso? Paulo chama eles de falso. Porque, irmãos, não foi mais dado isso a ninguém. É claro a Bíblia, mais claro do que isso que eu estou falando aqui através da palavra, é impossível. Agora, cabe você ser humilde e aceitar o ensinamento da palavra de Deus. Cabe a gente ser humilde e reconhecer, realmente, eu avancei o sinal. Não é tarde não, para você voltar não, e pedir perdão a Deus não. Agora, cadê a humildade para isso? Pelo contrário, é vaidade, é orgulho, é soberba. E está aí, ó, um monte de papagaiada no meio do povo de Deus. E isso, dinheiro. Jesus falou, olha, vocês dá de graça, leitura lá de Mateus 10 para você que entrou agora aqui. Diz lá, o que tu recebesse de graça, dai de graça. Não leve ouro, não leve prata, não leve alforje, não leve uma túnica extra. Aí você vê esses homens aí montado no luxo, montado na grana, fazendo o quê? Explorando o rebanho, explorando de Cantarábia, rabando sunde ao menerraço, explorando as ovelhas, né, irmãos? O que é que me lembra isso? Os mercenários de João capítulo 10, que não está preocupado com a ovelha. Se Deus está mandando eu falar, eu vou falar. São mercenários, não são pastores, não são apóstolos, que não existe mais apóstolo, são mercenários, terra, Alamanchúria, Lebenassai, porque estão, né, pastoreando para o seu próprio deleite, estão explorando as ovelhas, para manter-se no luxo, para manter-se na grana, na vaidade, usando da fé, usando dos milagres de Deus, para angariar para eles, para a sua respectiva igreja. Enquanto o povo está desse jeito, pobre espiritual, passando necessidade dentro da igreja. A pobreza espiritual toma conta desses lugares, dessas pessoas humildes que ali com a fé, acreditando nessas pessoas, fazem, né, com fé na palavra, e eles estão ali fazendo isso. Receber-se de graça, um dos sinais que essas pessoas não são apóstolos, são uns dos sinais. Os verdadeiros apóstolos não exploraram o povo. Pelo contrário, Paulo tinha todos os direitos que os demais apóstolos tinham de ser ajudado pela comunidade cristã, pelas igrejas, e Paulo, ele abriu mão desses direitos. Mas ele falou, não sou menor do que os apóstolos, os mesmos direitos que eles têm, eu tenho. Mas era uma vaidade de Paulo, era um querer de Paulo, ele abriu mão dos seus direitos. Mas Paulo foi ajudado por muitas igrejas, pela igreja de Filipos. Pelo contrário, Paulo pegava, irmão, saía pelas igrejas, quando ele tinha que ir em Jerusalém, prestar conta na igreja mãe do que ele estava fazendo, prestar conta lá a Tiago, que era o pastor da igreja de Jerusalém. Paulo levava os donativos, avisava os irmãos que ia estar passando pelas igrejas para pegar os donativos, para ajudar os pobres de Jerusalém. Paulo se preocupava com os pobres, porque ele era apóstolo. Não é vocês não que ficam aí explorando o povo, se enriquecendo às custas do sofrimento das ovelhas, que muitas das vezes a ovelha mora num barraco que chove mais dentro do que fora. As ovelhas estão num lugar que a vala passa dentro de casa. Será que esses pseudos apóstolos já fez visita a essas ovelhas que eles estão extorquindo, que eles estão arrancando tudo? Já foi ver qual é as condições dessas ovelhas?
Será que já foi? Será que já foi numa comunidade ver o membro da sua igreja onde mora? É uma pergunta que eu faço. Porque o que a gente se vê na mídia é que você tem que dar isso, tem que pegar o envelope A, envelope B, envelope C. Você tem que dar uma oferta A, B, C, do valor tanto, do valor tanto. Eu quero ver onde está isso na Bíblia. Eu quero ver esses pastores, esses pseudos apóstolos, vamos falar também, pseudos pastores, que é uma injustiça a gente chamar essas pessoas de pastores. É uma injustiça a gente chamar esses apóstolos de apóstolos. São pseudos pastores, pseudos apóstolos, que estão aí só a intenção, né, de arrancar do povo. Teve um aí, de uma grande igreja, que teve a cara de pau de pedir dízimo do valor do aluguel que a pessoa pagava. Ah, se você paga R$1.000 de aluguel, você tira R$1.000. Além de ele dar o dízimo do salário dele, ele veio com essa proposta, lançou para o povo, dizendo que quem desse o dízimo do valor do aluguel, Deus ia dar uma casa própria a ele. E muitos dá. Muitos dá. Por quê? Ah, irmão, você tem que ajudar, os dízimos estão baixos, a gente tem que manter os programas de televisão. Eu não vejo ninguém dizer, a gente tem que manter as viúvas, a gente tem que manter os órfãos, a gente tem que ajudar a construir as casas dos irmãos que estão caindo nas comunidades, a gente tem que ajudar a Manchúria de Calabaia. Oh, meu Deus! Se o Senhor me der, eu vou falar. Você não vê esses homens lançando esses propósitos para isso, não. É para manter programa de televisão. Está entendendo? É para construir megas templos para concorrer com o adversário, com o concorrente, porque ele tem os outros como concorrentes. Irmão, é vaidade pura, arrogância. Hoje estamos vendo aqui que não existe apóstolos, são mentirosos, são fraudulentos, enganadores. Não existe, não é bíblico. Se restringiu aos 12 e a Paulo somente. Quem está ocupando hoje um cargo de apóstolo, está fraudando a palavra de Deus. Está ocupando um cargo que Deus não requereu para ele. A palavra está mostrando aqui quais são os requisitos que era para uma pessoa naquele tempo ali dos apóstolos ocupar a vaga de Judas. E que Paulo só foi aceito muito tempo depois pelos demais apóstolos, porque os apóstolos estavam com o pé atrás ainda, porque Paulo não viveu do período de João Batista até Jesus ir aos céus. Meu Deus, é a palavra que está falando isso. E para eu fechar aqui, para muitos que estão acrescentando na palavra de Deus, que estão acrescentando, isso é acrescentar, que eu quero que alguém fale aqui na descrição onde está. Eu quero que você coloque aí a passagem, mostrando para mim, me provando pela Bíblia, que tem apóstolo, que é bíblico isso, que existe, que é para os nossos dias. Eu desafio qualquer um. Eu desafio até quem está agora com esse título de apóstolo sobre si. Eu desafio. Eu desafio, porque até hoje eu não vi. Se tiver, eu sou homem para chegar aqui, além de ser homem de Deus, chegar, olha, irmão, eu falei, eu me retrato aqui. Teve um irmão assim que me provou na Bíblia que existe hoje, que hoje é permitido ter apóstolo. Tá, irmão? Não é feio, não. A gente fazer isso, se retratar, rever os nossos conceitos. É feio a gente estar falando para os outros e mostrando para os outros aquilo que a gente não é, que Deus não mandou, que Deus não atome de cantarábia. Meu Deus, eu estou falando aqui, estou sentindo uma graça de Deus muito grande, porque eu não estou falando mentira aqui para ninguém, eu não estou pregando mentira, eu não estou ensinando mentira, eu estou ensinando o que é correto, e eu estou sentindo uma graça de Deus muito grande aqui. Louvado seja Deus. Oh, Alamanchúria de Cantarábia. E eu sei que você está sentindo também, terra.
Porque é o mesmo Espírito que está testificando comigo, que eu estou falando corretamente a palavra, está testificando com você também. Ai, Tchomanarábia. Porque o meu Deus não é Deus de confusão. Quem está causando confusão hoje é essas pessoas, com interesse financeiro, com interesse medíocre, com vaidade, querendo se aproveitar. A Bíblia diz, irmão, que digno é o obreiro do seu salário, eu li aqui hoje. Deus é recompensador e Deus tem seus meios de manter aqueles que Ele quer integralmente na obra. Não precisa ninguém explorar a fé de ninguém, se aproveitar de ninguém, não. O meu Deus, Ele é capaz, como foi, de alimentar e cuidar de cerca de 2 milhões de pessoas em pleno deserto. Não precisa você aí se aproveitar e mercadejar o Evangelho, mercadejar os milagres de Deus, aquilo que Deus fez na tua vida de graça. Hoje você está mercadejando, está vendendo. Não precisa, eu sou prova disso, terra. Deus me tirou do trabalho material em 2005. Não tinha igreja, não tinha nada. Deus me chamou, a minha esposa. Ele me chamou, a mim e minha esposa, e nós nos lançamos na obra, sem promessa de pastor, sem promessa de ninguém, vivendo de acordo com a vontade de Deus, como eu vivo até hoje. Não tinha igreja nenhuma, eu era presbítero de uma igreja, e Deus me chamou, porque Ele falou comigo, e eu não precisei cobrar para ir pregar em lugar nenhum. Eu nunca cobrei na minha vida para levar mensagem em lugar nenhum, pelo contrário. Eu pegava dinheiro emprestado para ir pregar a palavra. Quando as pessoas diziam, o senhor cobra alguma coisa, eu falava assim, olha minha filha, graças a Deus, eu não peguei essa doença ainda não. Se você sentir de Deus, de abençoar o meu ministério com oferta, fica à vontade. Falava assim, meus irmãos. Quando eu chegava nas igrejas, que eu ia levar a mensagem, quando acabava o culto, Deus sempre providenciava uma oferta de amor. Mas não era eu que pedia, não era eu que estipulava. Ah, eu só vou na tua igreja cantar. Ah, meu cachê é esse. Ah, minha agenda é essa. Presta atenção. Isso não é bíblico, está errado. São os aproveitadores da fé. Se ninguém tem coragem de falar, eu tenho. Graças a Deus, porque eu não vivo errado por aí para ninguém vir apontar o meu defeito, apontar o meu erro, dizer, ah, tu vive assim. Graças a Deus. Eu não vivo envolvido com coisa errada, com nada errado. E nem fecho com ninguém errado. Pode ser pastor, pode ser quem for. Está errado aí, fazendo coisa errada. Eu não fecho. Porque depois eu vou dar conta a Deus. Por isso que eu tenho toda a propriedade de eu falar isso aqui. De eu falar essa parte aqui que eu estou falando. Dessas pessoas que estão se aproveitando da fé. Eu nunca cobrei. Nunca fiz isso na minha vida. Hoje também não chamo ninguém que cobre aqui na igreja. Não chamo cantor nenhum que cobre aqui na igreja. Está entendendo? É mais fácil um pastor pagar um cantor desse ou um pregador desse aí que está na mídia e trazer na sua igreja, porque ele quer o holofote para ele, né? Bota a faixa lá, vai vir o cantor lá, o pregador lá, porque ele quer. Na igreja do pastor fulano de tal, vai vir fulano, beltrano, porque ele também quer holofote para si. Do que ele pegar esse dinheiro, essa fortuna, e procurar ajudar os membros da igreja. Procurar dar um milheiro de tijolo para quem está precisando terminar a sua obra. Precisar da cesta básica. Eu sei que muitos fazem isso, mas a maioria dessas pessoas que vivem assim, explorando o povo, dos pastores que têm coragem de pagar um cantor e um pregador de fora para a sua igreja, para trazer os holofotes para si, ele não tem coragem de comprar um milheiro de tijolo, de comprar umas telhas para dar para o irmão cobrir sua casa. Ou eu estou falando alguma mentira aqui para alguém? Ou eu estou sendo demagogo aqui para alguém?
Os membros da minha igreja sabem quem é o pastor Zé Carlos nessa questão aqui. Eu só não faço mais pelos meus membros aqui, porque no momento eu não tenho condições. Mas eu oro a Deus para Deus me dar condições, porque o primeiro que eu tenho que ajudar a apoiar são os membros da minha igreja, as ovelhas que Deus colocou para eu cuidar. É isso, irmãos. Aí a gente vê essas coisas aí. Esses falsos apóstolos arrancando das pessoas o que as pessoas não têm, irmãos. Essas pessoas têm a cara de pau de pedir o cartão do Bolsa Família para os membros, entregar para eles o cartão e a senha, para eles tirar o Bolsa Família, irmãos. Como é que eu vou ver um negócio desse e vou me conformar com uma situação dessa? Porque a Bíblia diz, se a nossa justiça não exceder a dos fariseus e dos saduceus, não tem reino de Deus para a gente, não. Como é que eu vou me sentir confortável com isso, de olhar na mídia, de ouvir essa pouca vergonha e o evangelho sendo escandalizado, desses homens chegar ao ponto de pegar um cartão Bolsa Família e pedir, entrega o seu cartão e a sua senha, que Deus vai te abençoar. E a família depois ficar tão indignada e ir lá na igreja causar um escândalo lá com o determinado pseudo pastor para tomar o cartão de volta. Olha a cara de pau. Como é que eu, pastor Zé Carlos, que tenho o Espírito Santo de Deus, a palavra na minha mão, eu vou concordar com isso? Eu vou chegar aqui para afagar ego de ninguém? Está errado quem é apóstolo hoje. Vou fechar aqui agora a live. Mas para eu frisar bem, a Bíblia mostrou que está errado quem está hoje intitulado apóstolos, apóstolas, a você que está explorando o povo, extorquindo o povo, se enriquecendo, né? Está errado, Deus vai te cobrar. A todos que estão acrescentando. Olha o que diz aqui Apocalipse. É pastor Zé Carlos? Não, é a palavra. Se você não aceita, está rejeitando a palavra. Diz aqui, irmãos, deixa eu ver aqui, capítulo 22, eu vou achar aqui, ó. Verso 18, capítulo 22 de Apocalipse, verso 18, 19 e 20, para eu encerrar essa live hoje. Declara a todos os que ouvem as palavras desta profecia, deste livro, se alguém lhe acrescentar, presta atenção, não sou eu, é a palavra. Se alguém, olha que antes que o anjo fechasse aqui a revelação a João, na ilha de Pátimos, estamos nos últimos versículos de Apocalipse, estou aqui sendo bastante, né, enfatizando bastante isso para você entender. Antes de o anjo fechar a revelação a João, o anjo mandou João escrever essa seguinte palavra: declaro a todos que ouvem as palavras desta profecia, para você e eu, se alguém lhe acrescentar algo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas neste livro. Olha que são poucas pragas não, hein? Para as pessoas que estão acrescentando, são essas pessoas que estão fazendo as coisas que a Bíblia não manda, que não está escrito, que não tem respaldo bíblico. É o acrescentar. Não tem respaldo, você está acrescentando. Versículo 19. Se alguém, alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará, deixa eu ver aqui, vou repetir, tá? Se alguém tirar, o versículo 18 diz, se alguém acrescentar, as pragas desse livro virá sobre ela. Agora, se alguém tirar, tanto para quem acrescenta, para quem tira, olha o que diz aqui. Se alguém tirar alguma palavra deste livro de profecia, Deus tirará ele da sua parte, Deus tirará ele a sua parte na árvore da vida e na cidade santa,
que são descritas nesse livro. Verso 20, aquele que dá testemunho destas coisas, diz, sim, venho em breve. Amém, vem Senhor Jesus. Quem acrescenta, as pragas virá sobre ele, que está contida nesse livro. Quem tira, será tirado ele da sua parte, da árvore aqui, né? Da árvore da vida. Quer dizer, irmãos, a punição. E uma das punições pior é ficar fora da árvore da vida. Ficar fora da árvore da vida, para quem não sabe, não tem salvação. E quem acrescenta vai receber as pragas que estão contidas nesse livro. Quando a gente olha lá para Deuteronômio, capítulo 28, verso 16 em diante, está lá todas as pragas para quem desobedece, as maldições, todas as pragas contidas no livro. Você não tem medo disso não? Você não teme não a isso não? Ou você acha que isso vai ficar aí, essa brincadeira aí, de se brincar com o ministério de Deus? Uma coisa tão séria, que Jesus passou 3 anos preparando 12 homens. Um desviou-se do que ele quis, para se cumprir as escrituras. Jesus passou 3 anos, gastando 3 anos do seu tempo, para levar o evangelho e para preparar os discípulos. Depois Jesus encontra-se com Paulo. Jesus instrui Paulo. Como Paulo diz lá na leitura de 1 Coríntios, verso 11, capítulo 11, verso 23, Paulo diz, assim como eu recebi do Senhor, Paulo recebeu a instrução da ceia do Senhor, não foi dos discípulos, dos demais apóstolos. Jesus teve todo esse trabalho de levantar os 12, pegar Paulo, levantar como um apóstolo, pegar Paulo, fazer Paulo escrever todas as cartas, organizando as igrejas, organizando o ensinamento que as igrejas tinham que ter. Como eu já citei aqui, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito são cartas no meio teológico conhecidas como cartas pastorais. Tem as epístolas, tudo isso para hoje vir uns bonitão e as bonitinhas se intitular e se autodominar apóstolo, pelo amor de Deus. E você que está me vendo achar que isso é certo, quer dizer, você está cometendo o mesmo erro. Eu não estou aqui entrando, né? Ah, é minha apóstola, eu estou na igreja, pastor, que lá é uma apóstola. Eu estou na igreja que lá é um apóstolo. Aí você tire suas conclusões do que eu estou mostrando na Bíblia e decida-se o que você vai fazer. Eu não estou aqui falando para você se levantar contra o teu apóstolo, nem contra a tua apóstola, e nem para você questionar isso a ele. Eu estou aqui mostrando para quem quer aprender a Bíblia, porque o tema o quadro é o que é que a Bíblia diz. E o que a Bíblia diz é isso que a gente viu aqui agora, sem atropelo, sem invencionice do pastor Zé Carlos, sem distorção de texto, tudo claro, muito claro e explicado, para a glória de Deus. Eu aqui agradeço a todos, amém? Que Deus abençoe, muito obrigado pela sua atenção. Compartilhe esse vídeo, eu vou estar colocando no meu canal no YouTube, tá? E a próxima live que eu estarei fazendo, se Deus quiser, será no YouTube. Eu estarei falando sobre os 2 tipos de arrebatamentos, 2 tipos de arrebatamento que há na Bíblia. Quais são os 2 tipos? Não estou falando do arrebatamento da igreja não, tá? Esse é único. Eu estou falando dos 2 arrebatamentos que existem hoje. Deus ainda leva pessoas em arrebatamento em outros lugares. É esse arrebatamento que eu estou falando. Quais são os 2 tipos de arrebatamento que tem na Bíblia? É o próximo tema no quadro O que é que a Bíblia diz sobre isso, que será transmitido pelo meu canal no YouTube. Amém? Eu vou ver qual é o dia, porque essa live que eu tinha marcado para sexta-feira só foi possível fazer hoje. Amém? Aí eu vou ver direitinho, vou avisar aqui pelo Facebook qual será esse dia e vou botar também um link
do meu canal, debaixo aí na descrição também dessa live. Para você que não é inscrito, peço a você, entre lá no meu canal, se inscreva, amém, dá um like, ative lá o sininho das notificações, porque toda live que eu fizer, qualquer coisa que eu colocar no grupo, você será informado, e a gente vamos estar aqui batendo esse papo legal com esse quadro. Para quem me conhece, eu fazia na rádio. O que é que a Bíblia diz? Era muitas dúvidas esclarecidas pela palavra, né, aos irmãos, e eu estarei fazendo isso agora através dos canais, né, do canal no YouTube e aqui também através, né, do Facebook. Deus abençoe a todos. Para você que não me conhece, sou o pastor Zá Carlos, aqui pastor presidente da Assembleia de Deus, Ministério Unção e Vida, Conquistando as Nações, da Rua Canitá, 750, ponto de referência, próximo à quadra da Canitá, Complexo do Alemão. Deus abençoe, boa noite, e que o Espírito Santo, né, a cada dia te fortaleça, em nome de Jesus.